Você passa muito tempo no terminal? Você não está cansado de ter que digitar um monte de comandos várias vezes, ter que decorar um monte de parâmetros e de se perder na busca do seu histórico? Meu nome é Roberto Menezes e hoje eu vou mostrar para você como configurar o seu terminal para aumentar sua produtividade e facilitar sua vida no dia a dia. Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, iniciando o vídeo, eu estou aqui no OpenSUSE, tá? Por padrão ele vem instalado aí com o Bash. A grande maioria das distribuições Linux vão vir com o Bash como padrão. Você pode instalar os SHI a partir do seu gerenciador de pacotes. Então aqui no caso do OpenSUSE vai ser um sudo hyper install ZSH. Se você estiver usando o Ubuntu, por exemplo, vai ser um apt-get install ZSH, então é bem simples. E a gente vai usar ele aqui para fazer essas configurações. Eu já deixei ele instalado, tá? Então eu não ativei ele, mas ele já está instalado. E aí a partir do momento que você instalar, você pode dar um ZSH. Ele vai cair nessa telinha aqui, que é para você fazer algumas configurações iniciais, já que você não tem um arquivo já de configurações, como o bashrc, no caso do ZSH e o ZSHRC. Então a gente pode dar um Enter aqui e ele vai criar esse cara vazio para a gente, tá? Agora, a gente pode configurar ele manualmente, mas a gente tem um framework já para facilitar a nossa vida, chamado OMyZSH. Tudo isso está no repositório, que o link está aqui embaixo. Então, é só você clicar lá, vai ter todos os comandos que eu estou executando e todos os repositórios que eu vou usar. Bom, agora a gente vai fazer a instalação aqui do framework, do OMyZSH. Você vai executar ele aqui no seu bash e ele já vai perguntar automaticamente se você quer trocar o shell. Então, se você der um yes, ele vai pedir a sua senha de root para poder alterar o shell do usuário. Então, colocou sua senha de root, pronto. Você vê aqui que já mudou o nosso shell, tá? Então aqui, por exemplo, agora você tem esse executável do ou mais SH, onde você pode fazer o update. Ele vem configurado para esse update acontecer periodicamente, mas você pode aqui forçar na mão. Você pode ver, por exemplo, os temas, todos os temas que ele tem. Se você quiser setar um, eu vou setar aqui o random, para ele, cada vez que a gente for usar o nosso ZSH, ele cair com um tema diferente. Mas eu também posso setar um específico, por exemplo, aqui o North, e pronto, ele está alterado aí o nosso tema. Bom, agora com o nosso tema configurado, a gente vai dar uma olhada aqui nos plugins dele. Tá? Os plugins dele vão ficar aqui dentro do ou mais SH plugins. E aí eu tenho toda essa lista de plugins aqui. Para eu configurar, eu posso usar a mesma forma de configuração dos temas. Então eu vou usar o ou mais SH, plugins, enable, e eu vou colocar aqui um systemd, por exemplo. A partir do momento que eu ativei esse systemd, eu posso usar agora, ao invés de escrever systemctl status alguma coisa, eu tenho agora o sc status. Então aqui eu tenho todos esses, o status aqui, como eu falei, e aí ele vai completar para mim automaticamente com todos os serviços que tem rodando. Tá? Então se eu colocar aqui, por exemplo, o Wicked, ele vai mostrar aí que está parado. Lembrando que esse plugin ele já faz a configuração do sudo. Então aqui ele não me pediu senha, porque eu digitei a minha senha há pouco tempo, mas se a minha sessão aí tivesse já expirado o meu sudo, ele já automaticamente aqui pediria o meu sudo, tá? A minha senha. Então, assim é a configuração de plugins. Eu vou configurar aqui, por exemplo, o kubectl, e a facilidade que ele vai trazer para mim agora, por exemplo, eu não preciso mais digitar um kubectl getNodes. Ele já faz toda a configuração de alias para mim, então agora eu só dou um k getNodes. Tá? Se eu dar um k e der um tab, ele já vai me mostrar aqui as opções. Então aqui eu posso ir no get pela setinha, dou um enter, se eu der um tab, ele já vai completar para mim, e eu vou cair aqui no complete com a setinha mais uma vez. Se eu quiser usar parâmetros, eu vou dar um menos e o tab, e ele completa para mim da mesma forma. Tá? Então tá aí uma facilidade aí que ele vai trazer para você a partir da utilização de plugins. Bom, agora que a gente já viu como usar os plugins que vêm por padrão, eu vou mostrar como é feita a instalação de um plugin customizado.
tá? Então, eu já separei aqui dois plugins que eu acho bem interessantes, que são o Auto Suggestions e o Syntax Highlighting. Então, aqui a gente vai fazer o clone, ele vai jogar automaticamente aqui para a pasta Custom de plugins, tá? Isso aí é para você não ter uma bagunça na hora de atualização. Então, quando você rodar o OMZ Update, ele vai atualizar só o que tiver dentro da pasta padrão. E o que é custom, ele deixa a seu critério. Então, a partir do momento que a gente fez esse clone, a gente precisa ativar os plugins. Os plugins, eles ficam aqui nos ERC, nessa parte aqui. Como a gente já fez a ativação do systemd e do kubectl, a gente precisa ou adicionar aqui manualmente aqueles outros dois plugins, ou ativar eles da mesma forma que a gente fez com esses outros plugins. Então eu vou fazer essa instalação aqui. E pronto, ele já ativou. Se a gente voltar aqui no arquivo, você vai ver que ele adicionou esses dois outros plugins aqui no final. O que são esses plugins? A partir de agora, o Auto Suggestions ele vai ler o meu histórico e ele vai me dizer o seguinte: cara, você já executou isso aqui, eu vou completar o comando para você. Então, se eu der um vim aqui, como eu já digitei em cima, ele vai me trazer aqui o completion do comando. Se eu der uma setinha para frente, ele completa para mim. Se eu pegar o Git, por exemplo, ele já completa para mim mais uma vez. Então, meu histórico ele já é buscado automaticamente quando eu começo a digitar algum comando. E o Syntax Highlighting, ele vai fazer esse highlighting para mim, para eu ter certeza que estou digitando o comando da forma correta. Então, por exemplo, se eu tentar um bin em vez do vim, ele vai ficar vermelho. Se eu estou digitando um comando e o comando ainda não está completo, ele vai ficar vermelho para mim. Isso também funciona para scripts. Se eu quiser fazer um for, por exemplo, ele já vai fazendo o syntax highlighting para mim. Tá? Então, assim, são dois plugins bem legais, tá? Tá tudo na descrição, tá lá no repositório, então vocês podem dar uma olhada por lá. Bom, pessoal, feita a ativação desses plugins, instalação de plugins, eu vou agora fazer a instalação aqui, na verdade eu vou ativar os plugins que eu mais uso, tá? E vou mostrar um pouquinho para vocês das facilidades que eles trazem. O SUSE, como eu estou usando o OpenSUSE aqui, ele vai trazer melhorias, né, em relação ao sistema operacional SUSE. Então, por exemplo, se eu tiver que usar o Zyper para instalar algum pacote, em vez de eu usar sudo zyper install alguma coisa, eu posso usar só zin, tá? De zyper install. E é aquele mesmo comportamento dele já completar para mim, já pedir a senha, tá? Com o sudo. Então, se eu quiser fazer o refresh, por exemplo, eu posso dar só um zref e ele já vai executar para mim, transformar isso em comando. Se eu quiser dar uma olhada, eu posso dar um alias e ele vai listar para mim todos os alias que são configurados. Então aqui, por exemplo, o zrm é sudo zyper rm para eu remover um pacote, por exemplo, tá? Então já vai estar tudo aí. Aonde está essa questão desses alias e o que é criado? Aqui dentro do ou mais ESH plugins, a gente vai ter aqui o SUSE, que foi o nome do plugin que eu ativei. Então, se você entrar aqui em SUSE, ele vai ter aqui um README, e aqui ele vai estar te mostrando como é que funciona, como que você ativa aqui, no caso, com o plugin SUSE, e todos os alias que ele traz. Alguns plugins, inclusive, têm configurações que você pode fazer alteração aqui, tá? Para ativar ou mudar algum comportamento que você queira. Um outro que eu ativei aqui foi o FZF, tá? De Fuzzy Finder. Você vai precisar instalar esse comando para poder usar esse plugin. Você pode procurar aí no seu repositório, senão é fácil você achar aí o binário para você fazer a instalação. E como que ele funciona? Aqui, se você der um Ctrl R, ele já te mostra o seu histórico para você poder usar a setinha para navegar nesse histórico, tá? Se você começar a digitar um comando enquanto está nesse prompt, ele já vai limitar o seu histórico a esse comando. Então, com a setinha aqui, eu posso simplesmente dar um Enter e executar esse comando. Legal? Bom, pessoal, então agora que a gente já fez a instalação de plugins customizados, já ativou os plugins que a gente queria, já mostrei para vocês os plugins, eu queria mostrar só por último aqui o Extract,
Ele é um plugin que você não vai utilizar com frequência, mas quando você precisar ele é muito útil, tá? Então aqui eu preparei um diretório com dois arquivos compactados, o um tar e um zip, tá? Então assim, como é que funciona o extract? Ele é o X, então se você der aqui um exemplo .tar, ele já vai descompactar para você, e um X exemplo zip, ele já faz a descompactação para você. Então assim, é muito legal, é muito rápido, tá? Você não precisa mais lembrar de tar, xvf, zxvf, ou unzip, ou nada disso. A documentação desse plugin também está lá naquela pasta de plugins, então você pode ver todas as extensões de arquivo que ele suporta para fazer para descompactar. E é isso. Bom, pessoal, então agora você já tem um shell aí bombado, muito bem configurado. Você pode dar uma olhada aí nos outros plugins, testa, faz utilização no seu dia a dia, vê o que vai se aplicar melhor para você, tá? E aí, se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like, compartilha, se inscreve aí no canal e manda aí nos comentários se vocês quiserem saber mais de outros plugins ou de como configurar, de como o que fazer da melhor forma aí no seu workflow. Deixa aí nos comentários que a gente vai ler e aí futuramente a gente grava uns vídeos sobre isso, beleza? Valeu, gente!